Viu? Como porcentagem que é uma questão interessante, cada questão é mais interessante do que a outra. Eu enchi a cara mesmo de exercícios. Exercitar é o melhor caminho de fixar. Exercite à vontade, tire as dúvidas com os colegas, tá certo? Vá em frente. Veja a questão de número 17. A questão número 17 diz assim: o dono de um supermercado comprou de seu fornecedor um produto por X reais, a preço de custo, e passou a revendê-lo com um lucro de 50%. Ao fazer um dia de promoções, ele deu ao cliente do supermercado um desconto de 20% sobre o preço de venda desse produto. Podemos afirmar que no dia da promoção, o dono do supermercado teve sobre o preço de custo. O que foi que aconteceu? Então, lembre, eu vou bater na mesma tecla. Imagine o preço do produto de compra, R$100. Aumentou 50%. Então, 50% na realidade é R$50. Olha, tudo facilita. Então, o preço está sendo vendido na loja é de R$150. Pronto. O que foi que aconteceu com a promoção? A promoção, certo? Ele diz, ao fazer um dia de promoção, ele deu ao cliente do supermercado um desconto de 20%. Então, lembre, o preço do objeto é 150. Na promoção 150, ele tirou 20%. Ora, 20% de 150, na realidade, é R$30. Então, você levou por cento, lembre, 150 tirando 30, levou por 120. Então, agora vamos fechar a questão. Ele pergunta, o que ele pergunta? Ele diz, ao fazer um dia de promoções, ele deu ao cliente do supermercado um desconto de 20% sobre o preço de venda, que era 150. Ele é de 100, foi para 150, ele deu 20%, então ele tirou 30 de desconto desse produto. Podemos afirmar que no dia da promoção, o dono do supermercado teve sob preço de custo. Então agora eu pergunto, quem é o custo? O custo foi 100, não foi? Está aqui, ó. O custo 100. Ele vendeu, depois da promoção, por 120. Em relação, presta atenção, em relação ao custo, ele teve 20%. Em relação, 100 foi para 120, então ele ganhou o quê? Ele tinha ganho 50%. Mas em relação, depois da promoção, ele teve um lucro de 20%. Então, resposta correta, C de casa. Ele teve um lucro de 20%. Então, tenham cuidado, certo? O referencial, a história de lucro em cima de custo, lucro em cima da venda, isso vai depender de cada questão, não tem que se apavorar. Então, vamos ver agora a questão de número 18. Eita, essa questão é interessante. Uma estranha clínica veterinária atende apenas cães e gatos. Dos cães hospedados, 90% age como cães e 10% como gatos. Do mesmo modo, dos gatos hospedados, 90% age como gatos e 10% age como cães. Observou-se que 20% de todos os animais hospedados nessa estranha clínica age como gatos e que 80% restante age como cães. Sabendo que na clínica veterinária estão hospedados 10 gatos, o número de cães, lembra, o número de cães, certo? O número de cães hospedados nessa estranha clínica, pronto, ele quer saber, lembre, ele quer saber o número de cães hospedados. Então, vamos imaginar. Então, vamos para o passo. Então, aqui eu tenho
gatos. Certo? Então vamos ver primeiro o que ele falou. Estranho apenas 15 cães. Dos cães hospedados, então vamos falar em cães. Dos cães, vamos falar primeiro em cães, para não se perder. Certo? Dos cães hospedados, cães, pronto. Vamos ver o que vai acontecer. Ele diz, dos cães hospedados, 90% agem como cães. Aqui, 90% agem como cães. Certo? Então, bora fazer as continhas aqui, organizar mais um pouquinho. Então, cães, certo? 90%. Certo? E gatos, o restante, 10%. Agora vamos falar dos gatos. O que foi que aconteceu dos gatos? Então vamos lá. Ele diz, 90% agem como cães e 10% como gato. Do mesmo modo, dos gatos hospedados, 90% agem como gatos, 90% agem como gatos, 90%, vamos lá, 90% agem como gatos, 90% agem como gatos, e o restante, certo, age como cães, 10%. Pronto. Só que agora, o nosso amigo botou cães e botou gatos. Nosso amigo botou cães e botou gatos. Foi o que aconteceu aqui desses cães e gatos. Foi o que aconteceu todos juntos, certo? Ele diz, olha lá, cuidado. Do mesmo modo, dos gatos hospedados, 90% agem como gatos e 10% agem como cães. Observou que 20% de todos os animais hospedados nessa estranha clínica agem como gatos. 20% como gatos. Então, vamos lá. Gatos, 20%. Como cães, 80%. Pronto. Agora vamos resolver a questão. Lembre o que é que nós temos aqui. Então, veja com muita atenção o que é que nós temos aqui. Tá certo? A informação que eu tenho, o que é que ele quer saber? Então, vamos ver aqui. Ele diz, observou que 20% de todos os animais hospedados nessa estranha clínica agem como gatos e que 80% restante agem como cães. Sabendo que total, tá certo? Total da clínica, certo? Total da clínica, restante como cães. Sabendo que na clínica veterinária estão hospedados 10 gatos, certo? E o número de cães hospedados, então 10 gatos. Então vamos ver aqui. Então o que que eu posso informar? Então vamos pegar aqui. Cães aqui, certo? E cães aqui. Então, vamos pegar cães, tá certo? Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho 90% de quem? De cães, mais 10% de gatos. Cães aqui são 10% de gatos, que é igual a 80% de cães mais gatos. Pronto, 80% de cães mais gatos. Pronto, simplificando o percentual, 0 e percentual, simplificando, todo mundo tem, 0 e percentual. Então, o que que eu vou ficar? Eu vou ficar com 9C mais G, isso é igual a 8C, multiplicando 8C mais 8G. Então, desloca para esse lado, desloca para esse aqui. 9C menos 8C, isso é igual a 8G menos G. Aqui nós temos C é igual a 7G. C, então nós temos C igual a 7G. Então, para cada, nós temos... Ora, olha aqui o dado que eu tenho bem aqui, ó. Ele diz que são 10 gatos. Ora, se são 10 gatos, então isso aqui representa 10. Então, se são 10 gatos, total de cães, 7
vezes 10. Então, resposta, 70 cães. Na questão, lembre, 90% de cães, 10% de gatos, aqui 80% de cães mais gatos, que é o total. Então, a soma não tinha. Esse percentual mais esse tem que dar igual a esse. Então, vamos verificar qual é o item correto. Ele diz, o número de cães hospedados nessa estranha clínica, questão de número 18, na realidade é 70. Item correto, o item E. Essa foi a questão de número 18. E aí? A questão de número 19. Já deram a lida? Olha, a questão de número 19 é uma questão que já foi batida demais, que merece atenção, tá certo? Cuidado, passo a passo como resolver. Diz assim, a questão de número 19. Vamos agora a 19. Tiago Pacífico, é professor de matemática, certo? Comprou um carro que à vista custaria 10 mil reais. Eita, menino! Quase acabava o dinheiro. E combinou com o vendedor, olha aí, pechinchando, de pagar 40% de entrada e o restante em 2 prestações. Tá certo? Cada prestação foi calculada na seguinte forma: juro de 2% ao mês sobre o saldo devedor, e esse saldo corrigido foi dividido pelo número de prestações a pagar. No total, a pessoa que comprou o carro, tá certo? Pagou. No total, Tiago, né, comprou esse carro, pagou quanto? Desprezando centavo. Então, vamos com calma. Então, o que aconteceu? O carro era 10 mil reais. Aí, o que eu tenho? Eu tenho uma entrada de 40% de 10 mil reais. Pronto. Na realidade, essa entrada caracteriza o quê? 4 mil. Pronto. Então, o Tiago ficou devendo 10 mil, certo? Tira os 4 mil. Pronto. Então, ele ficou devendo. Pronto. Ficou devendo 6 mil reais. Vamos ver agora o que aconteceu. Qual foi o acordo? O vendedor pagou 40% de entrada, então ele pegou 40 mil, pagou 4 mil e ficou devendo o resto. Então, em 2 parcelas. Cada parcela foi calculada da seguinte forma: juro de 2% ao mês sobre o saldo devedor, e esse saldo corrigido foi dividido pelo número de prestações a pagar. No total, a pessoa que comprou o carro, o Tiago, pagou quanto? Então, vamos ver aqui. Então, 6 mil. Eu tenho 6 mil, pronto. Então, vamos para a primeira parcela. Ele paga 2%. Pronto. Se ele paga 2%, 2% de 6 mil, ó, presta atenção. Faz só as continhas aqui. 2% de 6 mil. Pronto, simplifica um pouco, 2, 0, então dá, deve ser 12, então dá 120. Então, mais 120 reais. Então, ele vai pagar 6.120 reais. Presta atenção, esse é o saldo devedor quando passou o primeiro período. Aí, o que eu tenho que fazer? A primeira parcela... O que diz a primeira parcela? Você pega o saldo devedor, 6.120, divide pelo número de parcelas, que são 2. Então, 6.120 dá 3.060. Lembre, essa é a primeira parcela. Pronto, primeira parcela, ele pagou 3.060. Então, o que faz? Então, o que aconteceu? Ele tinha 3.060, de novo, mais 2%, certo? Então, vamos lá. 3.060, 2%, ó, 2% de 3.060.
60. Então, vamos ver como tem que dar isso aqui. Então, simplificando um pouco, tá certo? Dá 2 vezes 3, 2 vezes 6, 12, certo? 12, 2 vezes 6, 12, 2 vezes 3, 6, 7. 2 vezes 6, 12, vai 1, 2 vezes 3, 6. Então, aqui é 6. Então, pronto. Então, é 6. Então, nós temos 612, mas dividido por 10, então, 61,20. Então, mais 61,20. Aí, agora, isso vai 3.060. Pronto. Aqui dá 2, dá 1, dá 12, dá 3, certo? Então, nós temos aí... Então, vamos ver aqui. Nós temos 3.100... Vamos lá. Repetindo novamente. Então, nós temos aqui 2%. Então, de 3.060, né? Então, 3.060 mais 2%. Então, vamos lá. Quanto é 2%? 2% de 3.060 livre. 2 vezes 6, 12 vai 1. Dá 2 vezes 6, 12 vai 1. 2 vezes 3, 6. 61,20. Então, vamos ter. Então, vamos só corrigindo aqui. 61,20. Só limpando um pouquinho aqui para a gente organizar. Então, eu tenho 61,20. Ok? Então, nós temos aqui 61,20. Então, ora, ele pediu para dispensar os centavos. Então, eu vou ganhar tempo. Então, isso aqui não vai me interessar. Então, 61. Então, era isso que eu queria me livrar. Então, na realidade, ele pediu para dispensar os centavos. Então, fica 3.060 mais 61. Pronto. Dá 1, dá 12, dá 1, dá 3. Então, 3.121. Olha, ele diz desprezar o centavo. Eu reli a questão. Ora, isso aqui é a segunda parcela. Lembre, aqui é a primeira parcela, essa aqui é a segunda parcela. Então, ele quer saber o total que ele pagou pelo carro. Total. Ora, total você tem a entrada mais as duas parcelas. Então, entrada, primeira parcela, segunda parcela. Então, nossa entrada foi de R$4.000. Pronto. R$4.000 foi a minha parcela. Pronto. A primeira parcela, 3.060. Lembre, na questão pediu para dispensar os centavos, por isso que eu tirei logo aqueles 20. Segunda parcela, 3.121. Então, se nós somarmos todo mundo, nós vamos ter 1, vamos ter 8, vamos ter 1, 4 e 3, 7, 10. Então, nós temos aqui 10.181, valor total pago. Então, vamos ver aqui. Ele pergunta, no total, pessoas comprou o carro, já pagou, olha aqui, desprezando os centavos. Então, ele pagou ao todo 10.181. Item correto, item E. É de era, certo? Então, lembre, é o tipo de questão que a gente precisa ter muito atenção. E ganhando tempo em cima do que ele já falou. Desprezar centavo. Então, na hora que passou da vírgula, joga fora. Então, vamos ver o que diz a questão de número 20. Certo? Então, lê com muita atenção. A questão de número 20. Diz assim. O dono de uma oficina contratou 2 mecânicos, Alaô e Belmiro, tá certo? Que fizeram acordos salariais diferentes, tá certo? Acordos salariais diferentes. Pronto, fizeram acordos salariais diferentes. Alaô recebeu um salário mensal de R$300, mais 20% de comissão, sobre o faturamento mensal da oficina. Belmiro recebe somente comissões de 40%. Sobre o faturamento mensal da oficina. Sobre o salário dos mecânicos, é correto afirmar. Então, vamos pensar um pouco. Então, ó, ele diz, Alaô
receber mensal, R$300 mais 25% da comissão. Então, a Laú, o que que recebe a Laú? Ele recebe R$300, certo? R$300 mais, vamos ver aqui, com calma, que a questão exige isso. A Laú, ó, certo? Ele recebe, ó, a Laú, Belmiro, fizeram uma, a Laú tá aqui, recebe mensal R$300 mais 25% de comissão. Então, mais 25%, deixa eu melhorar essa corzinha, 25% na comissão. Pronto. 20% de comissão sobre, vamos ver aqui, ó, ele recebe 25% de comissão sobre o faturamento mensal. Então vamos falar de faturamento. Pronto, sobre o faturamento mensal. Então, faturamento. Pronto. O que que acontece com a Laú? Ele tem um salário de R$300 mais 20% do faturamento. Pronto. Vamos ver o que que acontece com o outro nosso amigo, Belmiro. Belmiro recebe somente comissão de 40% sobre o faturamento. Então, Belmiro, ele não recebe só 40% do faturamento. Pronto. Agora, nós vamos tentar entender como é que funciona isso. Vamos imaginar uma situação em que a Laú recebe a mesma quantidade de Belmiro. Isso aqui é para que eu possa ter ideia qual é o faturamento, porque a questão, as opções falam só do faturamento. Ele recebe não sei quanto de faturamento da oficina. Então vamos encontrar onde o faturamento do Laú, não, vamos descobrir o faturamento que os dois ganham o mesmo salário. Então, se eu igualar, eu vou ter 300. Então, facilitar um pouco, eu vou fazer assim. Só para facilitar um pouco a sua interpretação. 40% de F é igual a 300 mais 25% F. Lembre, F é faturamento. Então, vamos deslocar. O que que vai acontecer? 40% de F menos 25% do faturamento dá 300. Então, vamos ver aqui o que que dá. Isso aqui, essa diferença dá 15% do faturamento. Dá igual a 300. Então, 15 sobre 100 do faturamento é igual a 300. Aqui simplifica um pouco. Por 15 dá 1. Por 15 dá 20. Então, o faturamento, na realidade, é o quê? O faturamento é 100 vezes 200. Então, faturamento 100 vezes 200 dá 2.000. Então, implica que 2.000, quando a loja faturar 2.000, os dois ganham o mesmo salário. Agora, vamos tentar entender nessas opções. O salário de Laú em qualquer mês é maior do que o de Belmiro? Ok. Não. O salário de Laú em qualquer mês é maior do que o de... Não. Isso aqui está errado. Pronto, fora. O salário de Belmiro em qualquer mês é maior do que Laú? Está fora. No mês em que o faturamento da oficina for maior do que 2.000, o salário de Laú será menor do que Belmiro? Não sei. No mês em que o faturamento da oficina for maior do que 2.000, o salário de Laú será maior do que Belmiro? Não sei. No mês em que o faturamento da oficina for igual a 2.000, o salário de Laú será menor do que... Peraí. No mês em que o faturamento... Então, vamos ver aqui. Certo? No mês em que o faturamento da oficina for maior que 2.000, o salário de Laú será menor do que Belmiro. No mês em que o faturamento da oficina for maior do que 2.000, o salário de Laú será maior do que Belmiro. Certo? No mês em que o faturamento da oficina for igual... Pronto. Então, o nosso problema todinho está nos 2.000. Então, vamos voltar aqui. O que é que nós temos aqui? Pronto. Então, vamos lá. Isso aqui, gente,
Um segredo, ó. Aqui nós temos chamado de equações do primeiro grau, só para você ter uma ideia. Então vamos aqui, olha aí, vantagem, crescimento. Então vamos imaginar isso aqui, interpretação gráfica, para entender. Eu poderia resolver essa questão atribuindo valores. Eu pego um valor maior do que 2.000, jogo aqui. Aí eu vejo, boto 3.000. Aí é bem ligeirinho, você já sabe a resposta. Mas vamos fazer de outra maneira. Então, vamos imaginar faturamento. Faturamento, certo? Faturamento. E aqui, certo? O salário deles. Ó, faturamento 0. Aqui 0. Então, nosso amigo parte daqui, 0. Lembre, isso aqui é o meu. Certo? Vamos ver. Ora, se o faturamento for 0 aqui, ó, faturamento for 0, isso aqui dá quem? Dá 300. Então, se o faturamento for 0, isso aqui a grana dá 300. Pronto. E aí o que vai acontecer? Olha, só para ter ideia, isso aqui é 2.000. Então, isso, na realidade, isso aqui é a nossa curva de Alaô. Então, agora eu posso responder sem dificuldade nenhuma na questão. Posso voltar. Olha o que, vamos interpretar esse gráfico. A questão exige atenção para isso. Se eu observar, o que acontece quando passar antes de 2.000? Antes de 2.000, a curvazinha do Belmiro está abaixo, então ele recebe menos. E do Alaô está acima, recebe mais. Só que depois de 2.000, do Alaô está abaixo, ó, é isso aqui. Ó, na realidade, é isso aqui que você tem que observar. Esse valor, acima de 2.000, lembra, acima de 2.000, esse valor de azul é o que Alaô recebe. E esse valor aqui, ó, esse valor aqui, como se fosse acima de 2.000, esse valor, na realidade, é Belmiro que recebe. Então, em cima, implica que acima de 2.000, Belmiro recebe mais do que Alaô. Então, vamos voltar para a questão. Certo? O que ele fala nessa questão? Qual é o item correto? Certo? O item correto diz, no mês em que o faturamento da oficina for maior do que 2.000, o salário de Alaô será menor do que Belmiro. Então, está aqui, ó. De Alaô, que é esse de azul, será menor do que Belmiro. Então, na realidade, o item correto da questão é o item C de casa. Viu como é interessante a questão? Passo a passo, você tem que entender como é que funciona, tá certo? Lembre, você poderia ter feito sem dificuldade nenhuma. Eu fui por esse caminho só para lhe dar mais informações. Mas lembre, você poderia, sem dificuldade nenhuma, ter atribuído o valor. Pegava, para facilitar, pegava 5.000, pegava 4.000, botava aqui, aqui e aqui, e você verificava. Pronto, fechava a questão. Bem mais rápido do que isso. Mas lembre, nós estamos aqui crescendo, deixando você mais à frente do que em relação aos outros. Isso aqui pode servir para outra questão, para outra situação. Nós estamos com você. Nós vamos em frente. Ok?